Boa tarde, meus amiguinhos. Bom, tá acontecendo uma coisa que não acontecia. Eu vou demorar um pouco mais para entregar a nota da prova. Acredito que assim, a semana que vem a gente corre aula normal. Aí na semana do saco cheio eu vou tirar para corrigir todas as provas. E aí eu entrego o cebolão para vocês, tá bom? Sabe por que cebolão tem, né? Porque você olha e chora. Certo? Então vamos lá. Aí. A hora. Ei, seu João Pedro. Isso é hora, João Pedro. Esse João Pedro. O que você trouxe para esquecer aqui hoje? Então tá bom. Pessoal, essa semana eu pretendo encerrar com a parte de conceito de centro de massa. Na realidade, se vocês pegarem nos materiais que aparecem por aí, vocês vão ver que centro de massa é para dar em uma aula só. Só como eu acho que é um pouco abstrato demais e a gente vai usar muito esse conceito, foi a aula passada, é hoje, a aula de quinta-feira, trabalho um pouquinho em centro de massa para a gente entrar com tudo em física das rotações na semana que vem. Tá certo? Bom, então vamos lá. Então só vamos fazer uma revisão. Matematicamente, nós vimos que o centro de massa nada mais é que uma posição. Tá? Que a partir de agora eu vou mostrar essa posição com esse símbolo, R do centro de massa. Matematicamente, como é que eu obtenho essa posição? Eu acho importante que vocês diferenciem o que é a obtenção matemática do significado físico. Tá certo? Matematicamente é o quê? Se é uma posição, ele é uma média de posições. Ele é uma média das posições, só que ele é uma média ponderada. Ponderado pelas massas, certo? Portanto, aqui eu vou até colocar assim, mas não precisaria, porque aqui só precisa ter a massa total. Tudo bem? Então, essa é a definição matemática, tá, que a gente obteve para o centro de massa. Se eu puxar na memória como é que foi obtido isso, isso foi obtido a partir da tentativa de descrever todo um sistema como sendo um único corpo. Tá? Então eu peguei vou relembrar vocês, peguei todo um sistema, e aí eu falei assim, olha, todo esse sistema está sujeito à ação de forças externas. Ok? E aí a hora que eu comecei a mexer nas forças externas, a gente chegou que o centro de massa representa um ponto que eu posso entender que ele concentra todas as forças externas que estão atuando no sistema. Então, essa é a primeira coisa física que a gente chegou. Tudo bem? Daí, eu cheguei à seguinte conclusão. Se eu tiver um sistema no qual a força externa do sistema for zero, a conclusão que a gente vai ter, ao invés de eu escrever que o momento linear do sistema se conserva, eu passo a escrever que a velocidade do centro de massa permanece constante. Tá? De novo, escrever velocidade do centro de massa é constante e escrever que o momento linear do sistema se conserva é literalmente a mesma coisa. É só uma outra interpretação para o significado do centro de massa. Pode. Só que, assim, olha o Igor. O Igor está falando assim, eu posso dizer que o momento linear, que eu estou escrevendo despesão, como é que se calcularia o momento linear do centro de massa? Massa total, vezes que velocidade? Velocidade do centro de massa. Certo? Só que o momento linear do centro de massa nada mais é do que o momento linear total do sistema. Aliás, essa é uma outra maneira para a gente obter as equações do centro de massa. Tá? Eu escrevo momento linear do sistema M1V1 mais M2V2 mais M2V2, blá, 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 blá. Certo? Esse é o momento linear do sistema, que eu escrevo como massa vezes velocidade do centro de massa do sistema, passo a massa dividindo, chego numa média das velocidades ponderado pelas massas. Tudo bem? Então, quem é o centro de massa? Vamos descrever por várias formas agora. Matematicamente é isso aqui. Fisicamente, eu vou poder interpretar, porque essa foi a construção matemática que me permitiu chegar aqui.
Eu vou poder dizer que o centro de massa é aquele ponto que concentra todas as forças externas. Eu posso entender que todas as forças externas estão atuando naquele ponto. O que significa isso? Eu posso entender. Se eu for descrever a translação do sistema, eu vou olhar apenas para esse ponto. Tá certo? Não vou me preocupar com rotação. Então, nós vamos agora, no próximo momento, calcular o centro de massa desse triângulo aqui. Então, isso significa que a hora que eu jogar esse triângulo, ele vai girar, né, os componentes desse triângulo vão girar, só que vai ter um ponto que ele vai descrever a mesma trajetória que teria se toda a massa do sistema tivesse concentrada nesse ponto. Essa é uma das interpretações do centro de massa. Outra interpretação, eu posso dizer que o centro de massa é o ponto que concentra todo o momento linear do sistema. Tudo bem? Certo? Certo? Bom, então vamos lá, vamos identificar o centro de massa. Então, aqui, para aqueles que gostam de exercícios para prova, já vou avisando, eu vou resolver esse exercício apenas por discussão, não tem a mínima chance. Mas sabe o que é a mínima chance? De eu colocar um exercício na prova, calcule o centro de massa. Não. Isso daqui é exclusivo para que a gente entenda a concepção teórica do centro de massa. A gente vai fazer um cálculo aqui e tentar entender qual que é esse significado. E depois nós vamos fazer um cálculo para o mesmo sistema, só que com outras referências. Tudo bem? Então tá. Então, olha só. Vamos calcular o centro de massa aqui. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Hoje eu calculo o centro de massa daqui. Vou fazer 2 exercícios iguaizinhos esse e nós vamos embora. Certinho? O que vocês estão rindo? Vocês não querem ir embora? Toda vez que eu falo, vocês ficam dando risada, parecem uns bestas. Olha lá, ó, deu 7 minutos de aula ainda. Hoje nós vamos embora mais cedo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho 3 massas, tá bom? Uma. O que significa esse 4M? Bom, indica o seguinte, ó. Essa massa é o dobro dessa. Tudo bem? Essa massa aqui é maior que essa e menor que essa. Tá certo? Eu quero que vocês me deem um palpite. Onde é que vai estar mais ou menos localizado o centro de massa daquele sistema? Mais perto da mais massiva. Seria mais perto da de 4M. Só que se eu colocar ela muito para cá, olha qual é o problema. Quanto de massa que eu tenho para cá? 4M. E para lá? 5M. Então não é tão simples assim. Vai estar mais perto. Cadê o meio? Você sabe como se chama? Se fosse... Vou ensinar um negócio. Vou ensinar um negócio para vocês. Se as massas fossem iguais, onde é que ele estaria? Vai fazer aquele negócio. Chama-se baricentro. Baricentro é o centro de massa de um triângulo. Baricentro. Tudo bem? Bom, mas vamos lá. Vamos pensar aqui. Primeiro, entenderam que não dá para dizer de cara que ele vai estar mais perto da 4 ou da 3. É assim, se eu traçar uma linha aqui, ele tem que estar mais próximo dessas duas do que dessa. Todo mundo de acordo? Porque essas duas aqui estão concentrando mais. Vamos lá, vamos tentar calcular então. Vamos calcular R do centro de massa. Bom, primeiro, vamos começar assim, ó. Primeiro, vamos começar descrevendo que jeito que eu quero escrever isso aqui, ó. Ó, R do centro de massa, presta atenção, que isso daqui é um vetor. Ele é um vetor, está no espaço vetorial, tudo bem? Quantas componentes tem esse vetor? Olha bem para a luz. 2. X e Y, tudo bem? Nesse caso, coloquei um vetor bidimensional. Ok? Então, esse vetor, eu vou descrever, ver se vocês entendem essa notação, senão a gente discute aqui, ó. X do centro de massa na direção Y, mais Y do centro de massa na direção J. Pode ser dessa forma? Pode ser? Certo? Porque aí, ao invés de eu ficar fazendo esse monte de conta, o que eu vou fazer? Eu vou calcular só o X do centro de massa,
Depois eu calculo só o y do centro de massa, depois eu coloco na equação. Certo, Tainara? Certo? Então vamos lá, ó. X do centro de massa. Como é que eu vou calcular a posição X do centro de massa? Média das posições X, ponderado pelas massas. Tudo bem? Onde é que vai estar, ó? Qual é a posição X do 4M? 1. Qual a posição? 4 e 5. Palpite. Para onde vocês acham que vai estar o centro de massa? Faz mais sentido ele estar aqui para o lado 3, né? Tudo bem? Faz mais sentido ele estar mais ou menos por aqui. Vamos ver. Então, sempre, vamos lá, de novo, sempre eu tenho que indicar a equação que eu vou usar. Qual a equação que eu vou usar? Média das posições ponderada pelas massas. Então, eu vou usar M1 x1 mais M2 x2 mais M3 x3. Tudo isso sobre M1 mais M2 mais. Certo? Fácil, muito fácil ou extremamente fácil, Tainara? Ah, fala que é extremamente fácil, Tainara. Isso daqui, molequinho do ensino médio consegue fazer. Por exemplo, Tainara, quanto que deu a massa total? Olha lá como tá fácil. Quanto deu a massa total? Só somar. 4 e 3, 7M. 7M com 2M, 9M. Ah, mais fácil que empurrar caminhão na descida. Bora. Agora, porque eu chamei de M. Porque a massa aqui é 4M. Tá? Aqui a única coisa que eu quero indicar é que aqui eu tenho uma massa que é 2 vezes essa. E essa daqui é 3 vezes a unidade de massa aí. Tudo bem? Então em cima vai ficar tipo 4, 8... Não. Então em cima vai ficar, ó, M1. Quanto vale M1? 4M. Vezes a posição dela. Qual é a posição dela? Posição X dela, né? 1. Mais. A outra, M2. 2M vezes 4. Por último e não menos importante, 3M vezes 5. Nossa, que exercício legal. Deu um número bonitinho, hein? Deu aquele número que a hora que você vai... Então, quanto que deu o X centro de massa? 4, 8 e 15. Opa! 4, 8, 15, 27. 27M. 27M dividido por 9M, 3. M dividido por M. Então, ó, como vocês já haviam previsto, né? Como já se havia previsto, o X do centro de massa, e faz todo sentido que ele esteja aqui na posição 3, né? Tudo bem? Agora vamos achar o Y do centro de massa. Vamos achar o Y do centro de massa. Gente, eu tô achando que hoje nós vamos embora muito mais cedo. Vamos ver. Eu acho que eu subestimei a capacidade de vocês de entenderem isso. Vamos lá. Y do centro de massa. Espera aí, só um minuto. M1Y1 mais M2Y2 mais M3Y3 dividido por M1 mais M2 mais M3. Pode falar aí. Quando você fala ali, aquele R, que é o vetor de R, centro de massa, o que você entende? É a posição do centro de massa. Eu quero localizar o centro de massa. Se eu quero localizar o centro de massa, eu tenho que andar, no caso agora, 3 unidades na direção I e vou ver quantas unidades eu tenho que andar na direção J. É a posição. R, aqui a gente sempre vai usar R como vetor posição. Tudo bem? Então vamos lá, quanto que vai dar o Y do centro de massa? O denominador deu a mesma coisa, né? Y do centro de massa igual, quanto deu o denominador? 9M. 9M. Numerador, vamos ver? 4M vezes 1, continua.
Certo? Aliás, eu acredito que ele deve estar por aqui, né? Porque olha só, você tem 4, 7, e só aqui no 4 ele deve estar por aqui, né? 4m vezes 1, mais 3m vezes 2. Não, esse, né? 2m vezes 4, mais 3m vezes 2. Deixa eu só mostrar para vocês um detalhe, ó. Quanto que dá 4m vezes 1 mais 3m vezes 2? Só esses dois aqui. 4m vezes 1 mais 3m vezes 2. Quanto deu? 10m. E quanto que deu a outra? Não. Só... Respira em fundo. Quanto que deu só essa parcela? 8m. E a soma dessas duas? 10m. Sabe o que isso está querendo dizer? Que esses dois juntos estão puxando mais o centro de massa para o lado deles. Porque eles juntos estão somando 10m. Enquanto o outro sozinho está somando 8m. Exato. Tudo bem? Resolvendo aqui, vocês já resolveram de cabeça aí? Quanto deu? Y do centro de massa? 2. Portanto, achei a posição. Olha lá, ó, Igor. Eu não coloquei unidade. Poderia ser centímetro, metro, qualquer coisa. Tá bom? Vamos colocar que é centímetro, só para eu mostrar como é que você identificaria. Para ficar bem completo, tá? Primeiro eu vou colocar de um jeito, que é o jeito que vocês colocando. Ô, João Pedro, aí você tá de sacanagem, cara. Puta, eu escutei daqui, o Brasino, o jogo da galera. Eu falei, agora, cara. Oi, eu escutei ali, o que ele tava vendo ali. Ó, vamos lá, João, guarda o celular aí, João. Depois você vê o Brasino. Ó, X do centro de massa, eu posso escrever da seguinte forma, ó. 3 na direção I, mais 2 na direção J. Como o Jefferson perguntou, se eu quiser colocar sistema de unidade, eu colocaria assim, ó, 3 centímetros, entre parênteses, na direção I, mais 2 centímetros na direção J. Tá certo? Eu não quis colocar em metro para não confundir com o M ali, por isso que eu coloquei centímetro. Certinho? Então vamos localizar esse centro de massa? Quanto é que ele está mesmo? 3 na direção I, mais 2 na direção J. Olha que negócio interessante. Cá está o centro de massa. Cá está o centro de massa. Aqui eu tenho uma coisa interessante para comentar com vocês. Perceberam que o centro de massa está localizado em uma posição que não existe nenhuma massa? Por que isso não é nenhum problema? Porque isso faz sentido. Porque centro de massa, matematicamente, se refere a uma média. E aqui eu estou tratando de grandezas discretas. E médias de grandezas discretas não precisa necessariamente que um dos entes tenha o valor da média. As que são... ótimo. O que é uma grandeza discreta? Vocês já estudaram cálculo, não estudaram? Vocês já viram o termo função contínua em cálculo? Não, isso é contínua. Uma grandeza discreta é uma grandeza que eu consigo separar os valores um dos outros. Vou dar em termos matemáticos. Vocês guardar isso e impressionar alguém. Uma grandeza discreta é aquela que eu consigo uma relação biunívoca com os números naturais. Certo? Opa, eu usei uma palavra. Pelo menos algum dos termos aqui, vocês sabem o que significa. Qual o termo que eu usei que vocês sabem o que significa? Número natural. Então, grandezas discretas são aquelas que eu consigo contar. Certo? Natural. Vamos pegar, por exemplo, aqui. Vocês, número de alunos aqui é uma quantidade discreta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vale muita coisa. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certo? Eu consigo contar.
Certo? Agora, pega, por exemplo, água. Você consegue contar água? Não. Água, como é que eu vou medir água? Então, já que eu não consigo contar, você vai medir o volume. O volume de água já não é uma grandeza discreta. O volume de água é uma grandeza contínua. Quanto de água tem aqui? Mais ou menos. Tá, 250 ml. 250 ml. Tem como eu tirar 1 ml, eu tirar 50 ml de água de uma vez? Não tem. Exato, eu tenho que ir tirando, tá vendo que eu não saio do 500 ml e vou para o 450 de uma vez? Eu não saio do 500 e vou para o 499. Eu passo por todos os valores intermediários. Então, os números naturais não conseguem descrever sozinhos isso daqui. Então, isso daqui o volume da água é uma coisa que eu chamaria de uma grandeza contínua. Vocês estudam em cálculos apenas funções contínuas, aquelas que vocês querem derivar. Por quê? Porque as grandezas que a gente utiliza em física para descrever as coisas, em geral, são grandezas contínuas. Tudo bem? E, obviamente, nós vamos ter que achar alguma técnica para calcular a média de grandezas contínuas. Por quê? Nós vamos precisar calcular o centro de massa, por exemplo, disso daqui. A massa disso daqui é uma grandeza discreta ou contínua? Contínua, né? Eu não consigo separar, ó, ali eu tenho um pedacinho localizado em uma determinada posição e aquele pedacinho tem 3 gramas. Aí eu dou um espaço, eu não consigo. Tudo bem? Certo? Embora no mundo... A outra ali também, vocês dois. Embora no mundo real, vocês já estudaram, vocês com certeza não vão lembrar, mas o mundo real, ele não é contínuo. Ele é totalmente discreto. Tá? Do que o corpo de vocês é feito? Células. As células são feitas do quê? Átomos, que são feitos de cargas. São grandezas discretas. Só que a gente não percebe a discretização porque elas são muito pequenininhas. Entendeu? Então, como são grandezas muito pequenas, a hora que você olha, você não percebe que é discreto. Você enxerga tudo isso como contínuo, e aí a gente trabalha como se tudo fosse contínuo. Tudo bem? Certo? Mas fica aí já que nós vamos ter que saber calcular centro de massa. Calculado dessa forma, ele só serve para distribuições discretas de massa. Não vai servir para distribuição contínua. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou querer calcular o mesmo centro de massa. Antes de mais nada, antes de eu calcular o mesmo centro de massa, qual o significado dele estar ali naquele ponto? Se eu pegar aquele triângulo e fizesse, ó, vou jogar na cabeça da Giovana. Vai, o que vai acontecer? Esse ponto aqui, ele não vai rotacionar. Sim, você falou que não vai acontecer nada. Perdão, Giovana. Pessoal, a Giovana falou que era certo. Hein? Não, mas ela tá certa. Eu que não entendi o que você falou. Então tá bom. Mas eu vou... A resposta da Giovana está correta. Se essas coisas forem rotacionar, todas elas rotacionarão em torno desse ponto. Certo? Que trajetória que aquele ponto ali vai descrever? Não. Aquele ponto é como se ele recebesse todas as forças externas. A hora que ele sair da minha mão, qual é a força externa que vai estar atuando sobre ele? Vai estar atuando o peso de quem? Vai ter o peso dessa e o peso dessa. É como se o peso das 3 estivesse concentrado aqui. Então a trajetória dele vai ser como se fosse a trajetória desse giz. Certo? Tudo bem? Certo, Tainara? Então a gente tem que entender o centro de massa como sendo isso. Ah, mas e o fato do centro de massa carregar todo momento linear?
Significa que se, por exemplo, a hora que bater na cabeça da Giovana, o estrago que vai causar na cabeça da Giovana é o mesmo estrago que causaria se uma massa de 9m tivesse concentrada aqui. É isso que é o significado do centro de massa para essa situação. Tudo bem? Só que presta atenção que para calcular esse centro de massa, eu utilizei um sistema de referência. Tá aqui, ó. Pergunta, e se eu trocar o sistema de referência? Troca o centro de massa? Sim ou não? Por que sim, João Pedro? Pensa um pouquinho. Por que não, Giovana? Falou não? Por quê? Não, agora era a hora, mas vocês já gastaram a hora de bater palma para Giovana. Ela não merece 2 no dia, mas agora foi boa. Cara, uma vez que o centro de massa representa, ele é uma posição representativa do sistema, é óbvio que a posição do centro de massa não pode depender do sistema de referência que eu estou utilizando. Ela é uma característica do corpo, certo? Por exemplo, meu centro de massa deve estar localizado, o centro de massa da maioria de nós está localizado um pouco próximo ao umbigo. Das mulheres, ele não é localizado na mesma posição que nos homens. Vocês conseguem imaginar por quê? Porque o centro de massa... Oi? Não, por causa das tetas. Não, cara, e isso é uma das coisas... Ah, mas aí, e se for uma mulher, e se for um homem que for na academia e não treina a perna, ele for grande? É geral, é uma média. É isso. Existem alguns movimentos que as mulheres conseguem fazer por conta da localização do seu centro de massa, que homens não conseguem. Que acaba sendo mais difícil. Como, por exemplo, esse eu não lembro bem, mas como é que é? Encostar aqui assim na parede, se eu não me... de lado? E fazer o quê? Depois eu vejo não, a gente não lembra. Na quinta-feira a gente faz um teste aqui. Mas em geral não, mulheres não conseguem fazer por essa questão da localização do centro de massa. Porque uma mudança no centro de massa, ela vai fazer com que a força-peso atue, força gravitacional atue de uma maneira diferente. Tá? Em lutas de MMA, se vocês repararem, não sei se vocês assistem bastante luta, mas uma das defesas de queda que se tem, qual que é? Vocês já prestaram atenção? Primeiro, qual é o tipo de atleta que é mais fácil de ser quedado? Tá, tudo bem, mas as categorias, elas já são divididas por peso. Então, dado que os mais altos, né? Os mais altos são mais fáceis de ser quedados. Tá? Qual é o tipo de defesa de queda? Vocês já viram? Defesa de queda, ele vira e abre a perna aqui assim. Baixando o centro de massa. Certo? Uma vez que você abaixa o centro de massa, você dificulta. Tem uma outra questão que a gente ainda vai falar, que é a questão do torque. Certo? Mas grande parte dos movimentos a gente olha para o centro de massa e, como a Giovana bem disse, a localização do centro de massa não pode depender do sistema de referência que eu estou utilizando. Então, se eu trocar o sistema de referência, tem que dar o mesmo centro de massa. Então, vamos trocar. Vou colocar outro sistema de referência e a gente vai repetir esses cálculos, tá bom? Vamos ver se dá o mesmo centro de massa. Ó. Coloquei esse novo sistema de referências aqui. Nesse novo sistema de referências, vocês vão ver que as contas ficam mais fáceis. Porque nesse novo sistema, qual que é a posição da massa 1? 0, 0. Qual a posição da massa 3? Deslocou uma unidade, né? Então ela está na posição 4, 1. E qual a posição dessa? 3, 3. Certo? Tamo junto? Eu vou apagar aqui, vamos calcular
E aí a gente já faz a comparação. Oi? Vamos ver por que eu acho que nesse vai ser mais fácil calcular. E, aliás, quando vocês precisarem, assim, como eu disse, vocês não vão calcular centro de massa, não vai ter nenhum trabalho, calcule o centro de massa disso, disso e daquilo. Mas durante a compreensão de outras partes, de outras teorias, vocês vão ter que fazer o cálculo do centro de massa. Ok? Então vamos lá. Vamos pegar aqui. Para o outro sistema, sistema 2. Bora. X do centro de massa no sistema 2. Eu vou um pouquinho mais rápido, tá? Vou até colocar uma linha aqui. Vou ter que dividir pela massa total. Quanto que é a massa total? 9m. A massa total não mudou. Certo? É a média das massas, perdão, a média das posições ponderada pelas massas. A massa total continua sendo 9m. Só que vai ser x1 vezes a posição 1. 0. Não precisa nem entrar na conta. x2 vezes a posição 2. 3m vezes 4. 12m. Mais 6m. 12m com 6m. 18m. Então, quanto deu a posição x? 2. Aí você vai falar, professor, tá vendo? Deu errado. Você falou que não ia mudar. Certo? Vamos pensar aí. Y do centro de massa. Y do centro de massa. Também vou ter que dividir por 9m. Vou ter que pensar mais um pouquinho aqui. 0. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 12m. É 1, né? 1 vezes 3. 1, 3 vezes 2. Então dá 9. Quanto que deu? 1. Então o novo centro de massa, o novo, não sei se ficou tão bom esse termo, hein? Ficou 2 na direção I, mais 1 na direção J. Perceba que as coordenadas do centro de massa modificaram. O que é de se esperar? Você mudou o sistema de referência. Só que ele continua localizando na mesma posição. Porque ele está, 2, 1. Ele continua localizando a mesma posição. Só que, obviamente, agora, dado com outros valores, porque eu alterei o sistema de referência. Tudo certo? Fácil, muito fácil, extremamente fácil. Então, aí, ó. Era para ir embora, mas se eles duvidaram, ficaram dando risada e zoando, agora também não vou mandar embora mais. Eu falo. Oi? Porque se eu passar um desse na prova, eu tô chamando meus alunos de idiota. E no nível que vocês estão, isso é um elogio. Não, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é... Oi? Não, é legal mesmo. Isso daqui é facinho. Isso aqui é exercício para bocós. Você falou, João Pedro? Um desse na prova, o quê? Oi? Ai. Esse João é uma figura, né, João? Era? Mas a hora que eu falei, vocês deram risada? Ficando tirando sarro. Ai. Vamos fazer o seguinte, agora sim. Agora eu vou dar um pouquinho de trabalhinho para vocês, aí acabando isso aqui, eu prometo que nós vamos embora. Não dê risada. Ô, João.
Dá um papel higiênico aí pro João. Pegou o papel higiênico aí, João? Você passar nessa cara de bosta? Aí, João. Vamos lá, vamos discutir isso aqui, ó. Fazer o seguinte. Imagine que agora, ao invés de jogar aquele triângulo na cabeça da Giovana, nós vamos jogar... Se fosse um círculo total, não teria muita graça, porque eu já sei. Onde é que está o centro de massa de um círculo? No centro, né? Então não teria graça. Ó, aqui é menos R, aqui é mais R. Vamos lá. Quero achar o centro de massa daquela distribuiçãozinha ali de massas. Certo? Você vai olhar e vai, professor. É igual a freira. Não dá de jeito nenhum. Por que não dá? Porque você sabe calcular centro de massa de distribuição discreta. Se eu tivesse a seguinte situação, ó. Se eu tivesse um pedacinho de massa aqui, outro pedacinho aqui. Pode falar. Sim. Por quê? Tá bom, não, você quer? Tá aqui, ó. Melhorou? Se fosse para calcular o centro de massa, olha só, presta bem atenção. Se fosse para eu calcular o centro de massa dessa distribuição pontilhada, conseguiria, certo? Porque se fosse para calcular da distribuição pontilhada, como que eu faria? Média das posições ponderada pelas massas. Só qual é o problema? Não é a média das pontilhadas, é a média de cada pedacinho aqui. Alguém consegue colocar o nome disso daqui? Qual é o problema? Não. O nome do problema que eu encontrei, ao não ser o pontilhado. Quando estava o pontilhado, eu localizava cada pedacinho de maneira precisa. Traduzindo, eu tinha uma distribuição discreta. Agora eu tenho uma distribuição contínua. Então, a gente vai usar aquela técnica que o engenheiro sempre tem que utilizar. O engenheiro é o cara resolvedor de problemas. Certo? O engenheiro é o cara que vai, uma vez que ele não consegue calcular as coisas com exatidão, ele vai tentar buscar o mais preciso possível. Então, o que o engenheiro faz? E cuidado para não ter confusão aqui. O que ele faz? Fala assim, olha, cara, realmente não existe, mas eu posso imaginar que existem pequenos pedacinhos aqui, ó. Cada pedacinho, eu vou começar por esse aqui. Eu vou pegar esse pedacinho aqui. Qual que é a massa daquele pedacinho ali? Não sei. Mas eu consigo cortar e colocar na balança e medir a massa dele, não consigo? Certo? Então a massa desse pedacinho eu vou chamar de delta M. Pode ser delta M1, delta M2, delta M3. Delta porque é um pedacinho, não quer dizer final menos inicial. Tá bom? Então, eu vou colocar um índice I aqui para indicar esse pedacinho. Tudo bem? Esse pedacinho, ele vai ser localizado por esse vetor, que é o vetor R com índice I. Então, o vetor R com índice I tenta localizar o pedacinho de massa ΔM com índice I. Presta atenção, porque eu falei tenta localizar. Tem a ver porque é contínuo. Dá uma olhada aqui. Se eu perguntasse, sei lá, o João não, deixa eu ver. Para o Cauã. Cauã seria capaz de calcular a distância dele a esse giz que aqui está?
Se ele pegasse uma régua, alguma coisa? Sim. Uma trena. Ou até, talvez, um aplicativo. Não precisa... Certo? O Cauã consegue calcular a distância dele a esse compasso? Não. Fala alto. Que ponto do compasso? Por quê? Porque o compasso, não faz sentido eu falar distância do Cauã ao compasso, porque o compasso é um corpo extenso. Ele não é pontual. Ah, professor, mas o giz também é um corpo extenso. Só que ele é muito pequeno comparado às distâncias que nós estamos utilizando. Então, considero ele como pontual. Esse vetor não pode localizar esse pedaço de massa ΔMi, por quê? Não é um pedacinho pontual. É extenso. Se eu considerar que ele é pontual, quer dizer que ele não ocupa espaço. Se ele não ocupa espaço, quanto que é a massa de algo que não ocupa espaço? 0. Entenderam? Então, isso daqui ocupa, ele localiza de maneira aproximada. De acordo? Vamos junto? Então, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou calcular o centro de massa desse sistema de uma maneira aproximada. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um monte dessas divisões, um monte desses ΔMIs, e vou fazer o somatório, com I variando desde 1 até N, dos R's com índice I, vezes o ΔM com índice I, dividido pela massa total. Pois não? Não. Não, porque faz muito barulho. Tá passando mal? Vai morrer na porta do hospital. Essa foi boa. Não, com a Giovana foi mais legal. Liga a porcaria do ventilador, Gigi. Não, cara, o ar-condicionado, ele é contra vocês. Cara, eu acho que é culpa do João Pedro. Tava fresquinho até o João Pedro chegar. Cara, eu vou tentar baixar mais um pouquinho. Ó. Não vai. Então, 16. R do... então vamos lá. R do centro de massa. Então, estou tentando achar uma posição aproximada do centro de massa. Tá? É a média das posições ponderada pelas massas. Toda vez que eu coloco uma aproximação, vocês, como engenheiro, vocês têm que saber assim, por que uma aproximação? Quem é a fonte dessa aproximação? Quer dizer que alguém ali não é preciso. Quem não é preciso? Não, o ΔM porque eu posso cortar ele e colocar na balança. A localização dele não é precisa. Tudo bem? Certo? Essa massa é preciso. Quem falou que o ΔM não é preciso, sabe como que a gente pode fazer o ΔM? Eu posso ainda pensar da seguinte forma. Ó. Vamos lá. Quem falou? Quem entendeu? Vamos lá entender por que o R não é preciso. Eu tenho que localizar essa massa M, né? Esse vetor está localizando ela? Não, ele está localizando um pedaço dela. Seria análogo a isso aqui, seu ΔM. Você põe um vetor, ele vai localizar um ponto dela. Mas eu não sei onde está. Certo? Tudo bem? Aliás, aqui, vocês têm ideia de onde está o centro de massa desse sistema? Nem intuitivamente, vocês não conseguem. Não é nenhum problema. Bom, primeiro, ele deve estar no eixo Y. Por que está no eixo Y? Porque para lá e para cá é a mesma coisa. Certo, Giovana? Certo, Lívia? Deve estar um pouco mais embaixo também, porque... Ele está mais embaixo aqui? Mais para baixo? Para baixo do meio ou para cima do meio? Para baixo do meio? Por que não? Assim, gente, não existe resposta errada agora, porque vocês estão guiando pela intuição. Não, porque se cortar, se cortar. Não, porque se cortar, 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 se cortar
Se você me falar que aqui no meio é o centro de massa, significa que a quantidade de massa que tem para baixo, a quantidade de massa que tem para cima é a mesma. Para baixo do meio? Você acha que para... Vamos ver. Olha o que nós vamos fazer. Normalmente eu trabalharia com densidade. Só que densidade é massa por volume. E eu estou imaginando um arame. Eu estou imaginando algo que as outras dimensões são desprezíveis. Tá? Então eu vou trabalhar com um negócio que a gente chama de densidade linear. Tudo bem? A densidade linear, ela é o quê? Ela é a variação, é a massa dividido pelo comprimento dessa massa. Pelo comprimento que ela está utilizando ali. Tudo bem? Tudo bem ou não? Estamos juntos, gente? Então, eu pego esse comprimento aqui, ó. Isso aqui usa um comprimento. A densidade é a massa pelo comprimento. Eu vou escrever o comprimento dessa forma aqui, ó. Delta R com índice I. Já eu falo por que eu estou utilizando essa notação. Outra notação, e aí me digam qual que vocês prefeririam. Delta R, índice I, ou vocês prefeririam essa notação? Delta L, com índice I. Qual que vocês preferem? Qual das notações você prefere? Porque a densidade eu estou calculando a massa por unidade de comprimento. Você preferiria o L. Vou mostrar por que eu acredito que o R é melhor daqui a pouco. Tudo bem? Tamo junto? Não, pedir opinião, não precisa ficar bravo. Vamos fazer o seguinte? Vou dar um zoom nesse trecho aqui, ó. Certo? Vou dar um zoom. Cadê o meu compasso? Que cor que eu estou usando? Um rosinha. Tá, ali eu dei o zoom. Tudo bem? Aquele ali, ó, é esse pedacinho aqui ampliado. Delta M com índice I. Esse vetor RI, eu vou desenhar ele aqui na ponta só para ficar mais fácil, tá? Ó. R com índice I. Tudo bem? Pode ser qualquer outro, né? Porque é uma aproximação, né? O R com índice I poderia ser esse outro aqui também? R com índice I, vou colocar uma linha. Poderia ser? Tudo bem? Vamos lá, pessoal da álgebra. Poderia ser esse RI que está aqui, ó. É qualquer vetor aqui no meio. Tudo bem? Então vamos lá. Dê uma olhada aí para mim. E, por favor, me digam o seguinte. Consigo calcular... Não, lembrem de álgebra linear. Quanto é que dá um vetor menos o outro? Olhando ali no desenho. Para onde vai estar a subtração dos dois vetores? Um ligando para o outro, né? Certo? Então, o vetor delta R, ele está aqui, ó. Vou chamar esse vetor de delta R com índice I. Concordam comigo? Concordam que o comprimento delta M é bem próximo do comprimento delta R? O comprimento daquele pedacinho delta M é bem próximo daquele delta R? Ele só não é igual porque o delta M é meio curvado e o delta R é uma reta. Por isso que eu coloquei essa notação aqui, ó. Tudo bem? Portanto, olha o que eu vou fazer. Eu vou olhar para essa equação.
Ao invés de eu escrever isso aqui como ΔMI, eu vou trocar ΔMI por isso aqui, ó. Tá certo? Lambda delta R com índice I. Presta atenção que não tem notação vetorial, porque é o módulo do delta R. Olha aqui, ó. Delta MI, simplesmente passei o delta R multiplicando. Todo mundo? Todo mundo? Nesse caso, você pode ter a notação vetorial. Não, primeiro porque não existe divisão de vetores. Isso daqui é só uma notação para indicar o comprimento. Não estou indicando vetor. Só que aí eu observei que o comprimento ele é aproximadamente o módulo desse vetor de diferença. Por isso que eu estou optando por utilizar o vetor de diferença. Show? Tudo bem? Podemos continuar? Então vamos lá. Assim, eu tenho uma nova aproximação para o centro de massa. R do centro de massa vai ser somatório. Vixe, não deu espaço, né? Tá vendo esse M? Esse M é a massa total, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó. 1 pela massa total. Ali vai ficar o somatório de quem? Do vetor RI. Vezes quem? Lambda. Vou colocar o lambda aqui. Vezes delta R com índice I. Isso daqui é uma aproximação para o centro de massa. Tudo bem? Aproximação porque o vetor RI não localiza com precisão. E aí agora nós vamos pensar como engenheiros agora. Vamos lá. O engenheiro é o cara que quer melhorar essa aproximação. Como é que eu melhoro essa aproximação? Bom, para eu melhorar essa aproximação, eu preciso garantir que o RI localiza com mais precisão. Como que o RI localiza com mais precisão? Diminuindo quem? Mas não tem ΔMI mais na equação. Eu diminuo o ΔRI. Mas à medida que eu diminuo cada delta, porque ali não tem um ΔRI. Quantos ΔRI tem? N. Porque eu peguei e dividi em N pedaços. Certo? Então eu peguei aqui, ó, fui dividindo em N pedaços. Então à medida que eu diminuo cada um dos ΔRIs, eu vou precisar pegar cada vez mais, de modo a cobrir toda a semicircunferência. Tudo bem? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou fazendo? Vou pegando cada vez mais, pegando cada vez mais. Eu vou pegar o limite quando n vai para mais infinito. Nessa situação, eu não tenho mais uma aproximação. Eu passo a ter uma igualdade. Mas como é O limite de um somatório tem um nome. Integral. Portanto, o centro de massa... Olha só. Centro de massa não é média. Portanto, a média de uma grandeza contínua não é dada por um somatório. A média de uma grandeza contínua é dada por uma integral. Então, como é que vai ficar? Igual 1 sobre a massa total. Esse limite todo eu vou trocar por uma integral. Nesse caso, que tipo de integral eu tenho? Integral de linha. Vocês não sabem resolver integral de linha. Você só sabe fazer integral de linha se a linha for uma linha reta. Não é o caso. Mas vocês perceberam que aqui é uma integral de linha. De quem? Densidade linear, vetor R, dr. Esse dr é o módulo da variação daquele vetor. Tá certo? Se fosse uma distribuição volumétrica, o que mudaria? Porque aqui eu fiz uma distribuição linear. Se fosse uma distribuição volumétrica, o que mudaria aqui? Ao invés de uma densidade linear, seria uma densidade volumétrica. Ao invés de um pedaço de comprimento, seria um pedaço de volume. Então, seria uma integral volumétrica.
Tudo bem? Ou não? Oi? Não. E nem integral de linha vocês vão aprender. Vocês vão aprender aqui. Tá bom? Mas vou fazer aqui no canto, ó. Não vou resolver ainda não, tá? Ô, Catarina, o que eu vou fazer? Eu não vou ensinar vocês a calcular integral de volume nem integral de superfície. Eu vou ensinar vocês a transformar integral de volume, integral de linha, integral de superfície na integral que vocês sabem. Tá bom? Olha só, vamos acompanhar. Se fosse um volume, o que mudaria? Aqui seria densidade de volume, que seria variação da massa seria massa por volume. Certo? Então aqui apareceria no lugar do ΔMi, quem apareceria? Densidade volumétrica vezes volume. Portanto, eu teria isso daqui, ó. R do centro de massa repetiria 1 sobre a massa total. Integral de volume, a gente denota aqui. Densidade de massa, R, volume. Certo? Gente, não assusta, aquilo ali é anotação. É a mesma coisa que isso aqui, ó. É a mesma coisa que somatório. Eu só coloco com 3 ali para indicar que é de volume. Certo? Se fosse de superfície, R do centro de massa, o que mudaria? 1 sobre M. Se fosse superfície, como vocês acham que eu desenharia integral? 2 símbolos. Integral, superfície, densidade superficial, R, ds. Show? Tudo bem? Não se preocupem com isso. Não se preocupem com isso. Tá bom? Vamos só tentar entender, por exemplo, vamos pegar esse. O lance é o seguinte, se for um corpo de densidade constante, a densidade sai fora. Tudo bem? Sabe onde que vai cair essa integral? No centro geométrico. Se a densidade for constante, ele cai no centro geométrico, simples assim. Você não precisa ficar resolvendo a integral toda hora. Tá bom? E é os casos que vocês vão precisar. Só esses. Ok? Esse daqui é um pouquinho mais trabalhoso porque não cai no centro geométrico, porque nem faz sentido falar em centro geométrico de uma figura dessa. Ok? Tudo bem? Vamos resolver essa integral de linha? Eu vou apagar tudo, tá? Vou deixar só aquilo ali. Não, vou apagar aqui, ó. Deixa aquilo lá. Depois eu desenho de novo isso aqui. E aí nós vamos embora feliz. Vamos lá, meus amiguinhos. Vamos lá que está quase acabando. Bom, portanto, preciso resolver essa integral. Problema. Qual seria o problema? Vai, Catarina, você é muito boa para reclamar. Então reclama. Precisamos resolver essa integral de linha. Eu quero uma reclamação, Catarina. Eu preciso resolver. Eu preciso que vocês resolvam essa integral de linha. Por que não sabe? Não precisa chorar. Você não sabe porque ainda não foi ensinado, caramba. Não. Só reclama, não chora. Professor, não dá. Ó, dá para aprender, certo? Então nós vamos resolver por aqui. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver por aqui. Oi? Sim, limite. Ah, então você quer resolver por aqui? Tá bom, então eu vou ensinar você a resolver a integral de linha. Vamos lá, vamos resolver a integral de linha então. Já que ela quer resolver por aqui, nós vamos resolver por aqui. Vou ensinar vocês a resolver a integral de linha. Primeira coisa, parametriza a curva. Uma vez... Ah, também vocês não sabem nada. Então vai ter que vir por aqui. Limite, pelo menos vocês sabem. Oi?
Posso me matar aqui um pouquinho? Sabem sim. Sabem sim. Cara, limite, muitas vezes, assim, a faculdade perde muito tempo. O limite, cara, limite, você só precisa de um limite. Você precisa entender como é que a função se comporta quando os valores ficam muito pequenos. É só isso. Ou como é que ela se comporta quando os valores ficam muito grandes. Simples assim. Não tem tem nada difícil, não. Aqui, se fosse uma reclamação boa, Catarina, seria, professor, eu já não sou boa para trabalhar com limite. Agora, limite de um somatório? Sim. Comentário da Giovana foi muito bom. Se fosse mais infinito, significa que o limite não existe. Significa que isso aqui não pode ser uma integral. Certo? Por quê? Para que faça sentido, é necessário que os números sejam cada vez menores para que ele convirja para algum valor numérico. Não, mais infinito. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Olha ali para aquele... Eu quero escrever o vetor RI. Tá bom? Então vamos fazer aqui, ó. Pausa. Pausa. Ai, vocês são engraçados demais. Pausa. Meus amiguinhos, quero escrever quem é esse vetor RI, tá? Qual que é a ideia? Eu quero desaparecer com isso aqui, ó. Eu quero fugir da integral de linha. Tá bom? Então vamos lá, pausa. Vê se vocês concordam comigo isso aqui, ó. O vetor RI, eu vou escrever ele da seguinte forma. Ele é R cosseno θ na direção I, mais R seno θ na direção J. Fui rápido, fui de uma vez porque eu quero reclamação. Vai! Rainha da reclamação. Mas eu não falei que você é a rainha da reclamação. Fala. Ótimo. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Lembra que eu falei que você precisa parametrizar? Eu só não estou falando não, mas o que a gente está fazendo é parametrizar. Não, seria porque eu estou chamando esse ângulo aqui de θ. Eu escolhi um novo parâmetro. Aquele ângulo é θ. Olha só, vem aqui comigo. Olha aqui. Matheus, larga o celular. Ô, João, você tá de sacanagem de novo, João? Vocês estão conversando aí os dois? Ó, olha aqui. Eu vou fazer um desenho ali e ver se vocês concordam comigo que o vetor RI, ele pode ser escrito como a soma desse vetor com esse vetor. Concordam comigo? Concorda, Catarina? Tá certo? Agora, quanto vale esse vetor? É alguma coisa na direção I. Show? E esse vetor? Alguma coisa na direção J. Alguma coisa quanto? Aí agora eu olho que aqui tem um triângulo retângulo. Isso aqui é cateto o quê? Se é cateto adjacente, eu uso cosseno. Cosseno θ é o cateto adjacente pela hipotenusa. Quanto que é o módulo da hipotenusa? O raio, né? R, que é o raio da circunferência. R. Então, quanto vale o cateto adjacente? R cosseno θ. Por isso que eu coloquei aqui, ó. R cosseno θ na direção I. Rão é o raio. Perfeito? Tudo bem? Tudo bem ou não, gente? E esse outro pedaço aqui? R vezes seno θ na direção J. Show? Todo mundo? Agora, eu preciso que vocês me digam quanto vale o comprimento ΔR. Só que eu vou fazer de outra forma. Tem uma forma fácil, uma forma não tão fácil, mas que eu acho que vai ajudar a vida de vocês. Tudo bem? Quanto vale o ΔRzinho? O ΔRzinho é esse comprimento aqui, né?
É o comprimento de um arco de circunferência. Esse ângulo aqui é a variação do θ, não é? Não é o quanto o θ variou? O θ começa aqui e termina aqui. Vocês lembram como é que se calcula comprimento de arco? Também não. Comprimento de arco é simplesmente o raio vezes o arco. É a definição, acho que eu passei isso para vocês. Que a definição de comprimento de arco é... Quer ver? Vamos pegar, por exemplo, quanto mede uma circunferência inteira, o comprimento de uma circunferência inteira? Não, quanto mede o comprimento de uma circunferência inteira? 2π vezes o raio. Por isso que a gente fala que uma circunferência inteira tem arco 2π. Porque o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio. Quanto mede meia circunferência? 2πr sobre 2, que vai dar o quê? Π vezes o raio. Por isso que a gente fala que meia circunferência tem um arco igual a π. Certo? Então, o comprimento de um arco de circunferência é o raio da circunferência vezes π. Perdão, vezes r. Tudo bem? Então, esse comprimento aqui é o raio da circunferência vezes o arco. Me lembrem de quinta-feira mostrar de onde vem isso daqui de uma outra maneira para vocês. Tá? Só me lembrem. Tá ok? Tamo junto? Tamo junto? Então, vamos lá. Então agora podemos voltar. Vamos voltar. Voltar. Voltando. Vamos lá. Então vamos calcular a posição do centro de massa. Para desespero da Catarine, é o limite. Quando n cresce para mais infinito, do somatório, com i variando desde 1 até n. Muito cuidado nessa hora. Lambda. O lambda é constante, não é? Posso tirar do limite, tirar do somatório. Lambda. R. Quem é R? R cosseno θ na direção I, mais R seno θ na direção J. Então, ó, já coloquei o lambda, já coloquei o RI. Quem é que está faltando? Delta R. Quem é que é o delta R? R vezes delta θ. Tudo bem? Então, o correto seria, eu coloco isso em parênteses e coloco R delta θ. Tudo bem? Só que eu vou fazer a distributiva. Então, vai ficar R ao quadrado, delta θ. De acordo? Que massa. Tá aqui, ó, vocês que não viram. Você tá certo, eu esqueci, não tinha espaço para ser multiplicando. Depois eu volto com ela. Tudo bem? Ó, aqui ela assim, tava entre parênteses, R delta θ. Fiz a distributiva. Então ficou R ao quadrado, delta θ. Observem bastante aquela expressão. Observem bastante aquela expressão. Na realidade, esses θs têm um índice I neles. Porque ali eu peguei para um pontinho específico, só que eu vou fazer isso N vezes. Tudo bem? Ninguém reparou nada? Certinho. Por que estaria errado? Não, aqui é índice, gente. Esse é do índice dali, ó. Não tem a ver com a direção do versor. Opa, fala alto. Peraí. Isso aqui é integral. Porque é o limite de um somatório. Mas agora, quem é que está ficando cada vez menor?
O θ. Aí, então aqui eu tenho quantas integrais agora? 2. Uma na direção I e uma na direção J. Então, eu não sabia resolver uma integral, transformei em 2. Para volume você caiu... Não. Você caiu em 2 integrais, porque uma é na direção I e outra na direção J. Não vou preocupar com isso agora. Depende muito. Ok? Pessoal, entenderam o que eu fiz? Que eu caí em 2 integrais? Qual é a diferença dessas 2 integrais que eu caí para aquela lá? Essa daqui, quem é que variava? O R, o ΔR, coisa que eu não sei medir. Nessa daqui, quem é que varia? O ângulo θ. E o ângulo θ eu sei. De quanto a quanto está variando esse ângulo θ? Não tem que pegar meia circunferência? Não. De 0 a π. Então, eu transformei aquela integral que eu não sabia em 2 integrais que eu sei. Hã? Na onde que... Não era meia circunferência? Na onde começa o primeiro θ? Onde ele termina? Π. Então, ali eu tenho integrais de quanto a quanto? De 0 a π. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma integral de linha, que vocês não sabiam. Tudo bem que eu usei uma maneira bem complicada, mas eu transformei essa integral de linha que vocês não sabiam em 2 integrais que vocês deveriam saber. Porque agora, olha o que ficou aqui, ó. Vou passar o M dividindo de novo, tá? R do centro de massa, 1 sobre a massa total, que multiplica, vou abrir aqui um colchete. Olha essa primeira integral. Lambda, integral, quem é que varia nessa primeira integral? Δθ. Se é o Δθ que varia, ele varia de quanto a quanto? De 0 a π. De quem? R ao quadrado, cosseno θ, dθ, na direção I, mais lambda, integral 0 a π, só que ali quem ficou? R ao quadrado, seno θ, dθ. Beleza, obrigado. Bom, agora caímos em 2 integrais, vocês sabem resolver. Certo? Bom, tem uma aí que está fácil. Quanto é que dá a integral do cosseno θ de 0 a π? Não preciso nem pensar. Você não precisa fazer conta. O cosseno, ele parte lá de cima, aí ele desce até aqui embaixo. E depois ele sobe. Certo? Ele parte aqui de cima e desce. Então você vai ter uma área positiva e uma área negativa. Quanto que dá a integral? 0. Tudo bem? Quem quer fazer as contas, faz as contas. Sabe que outra maneira que eu sei que dá 0? Porque eu falei para vocês, o centro de massa, ele vai estar simétrico em relação à posição x, né? Então no x ele vai estar em 0. Tudo bem? Pode pensar também de 0 a π de ser 1. Pode, vai dar 1 menos 1. Não, resolvendo a integral também dá a mesma coisa. Primitiva do cosseno, seno. Seno de π, 0. Seno de 0, 0. Tchau, adiós, arrivederci, na água de baixo, ela vista, revoar, vovó, sair da gaiola, botar as linhas de fora. Tudo bem? Dessa maneira, Cara, a escolha do referencial, ela pode ser um facilitador para a sua vida. Certo? E aí aqui o que a gente já previa. R do centro de massa vai ter apenas ao longo de Y. Aí vamos ver se ele está para cima ou para baixo do meio, né? Vamos lá? Integrar lambda. Lambda, olha como que eu vou escrever. 1 sobre M. Olha como que eu vou escrever lambda, gente. Lambda é a massa pelo comprimento, não é? Certo?
Então, lambda eu vou escrever como sendo a massa total pelo comprimento total. Pi vezes R. Certo? Vezes. Quem é que sai dali? R ao quadrado. Vamos ver. Vamos ver se vocês são bons. Onde é que está a integral do seno? De 0 a π? Não. Isso é uma primitiva do seno. A integral é um número. Quanto que dá a integral do seno de 0 a π? Vocês demoram para fazer conta, hein? 2. Puta, acertei. Certo? Vamos ver se vocês são bons? A integral do seno de 0 a π é 2. Tem nada a ver com a aula agora. E a integral do seno de π é 2π? Menos 2. De 0 a π eu estou na parte de cima. De π a 2π eu estou na parte de baixo. Menos 2. Certo? Então, legal que não tem π, né? A integral do seno de 0 a π deu 2. Tudo isso na direção J. Bom, vamos lá? Tchau, tchau. I have to go now. Quanto que deu? 2R sobre π na direção J. Vamos ver? Vou ter que fazer o desenho aqui. 2R sobre π na direção J. Só um detalhe. Se eu não fiz conta errada, 2R sobre π deu maior que meio R ou menor que meio R? Para dar meio R, tinha que ser 2 sobre 4, né? Certo? Se fosse 2 sobre 4, era meio R, né? Só que é 2 sobre 3. Então deu maior que meio R, né? Tô brincando, pior que eu... Não, mas eu gosto do jeito que a Giovana fala, porque essa é a minha função, né? Perfeito, Giovana. Tô sendo irônico, não. Eu gosto mesmo que você pergunta. Oi? Não, cara. Se você não faz pergunta desse tipo... Aliás, os outros alunos também têm que ser gratos a você. Porque muita gente também não está entendendo aquilo que você está tendo coragem de perguntar.